Olá, seguidores, tudo bem? Estamos no mês de abril e no dia 26 de abril se comemora o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A gente sabe hoje da nível de incidência da hipertensão arterial, que acomete tanto idosos quanto jovens, né? A segunda maior causa hoje de morte, né, de todos os sexos e idades aí, são as doenças cardiovasculares. E a gente também sabe da necessidade, né, de prevenção, detecção precoce da doença também, para reduzir esse número de óbitos e também do controle adequado. Então, nós vamos falar aqui alguns mitos que é muito comum no consultório e eu acho interessante a gente esclarecer eles. Então, o primeiro mito é que a hipertensão, ela pode ser, por exemplo, causada pelo sal, né? O sal causa hipertensão. Então, primeiro é mito, tá? Não é verdade. O sal ele pode piorar a hipertensão. E fica aí claro que não é só o consumo de sal assim na comida, né? Qual que é a dose de sal ideal para a gente ingerir diariamente? O ideal é 12 gramas. Quanto que corresponderia a 12 gramas? Seria uma tampinha da caneta Big, aquela azul, de sal por dia. Então, esse sal você usaria para a realização das refeições e temperar saladas também. Então, fazer arroz, feijão e tempero de saladas, sempre usando essa medida. Mas também tomar cuidado, gente, com os alimentos enlatados, porque todos eles têm alto, alta concentração de sódio. Então, por exemplo, embutidos, né? Como um salame, tá? Presuntos. Então, eles também têm alto teor de sódio e também podem piorar o seu nível de controle da hipertensão. Um outro mito é sobre a aferição da pressão no momento que você está com a bexiga cheia. Então, para quem não sabe, se você está querendo ir no banheiro e for aferir a pressão, vai no banheiro antes, porque ela pode causar sim alteração, elevação na medida da pressão arterial. Outra questão é que a hipertensão ela pode ser curada. Também isso é um mito, tá? A hipertensão é uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle. Então, uma vez que você tem o diagnóstico de hipertensão, não tem cura mais. O que você tem que fazer é fazer o controle dessa hipertensão. Isso é com medicação de uso diário, né? E constante. Ah, não, quando eu sinto que a pressão está alta, eu tomo remédio. Então, nós vamos falar sobre esse outro mito. Quando a pressão está alta, eu tenho algum sintoma ou a hipertensão é assintomática, sem sintomas? Então, tá, gente. Para deixar bem claro, a hipertensão é assintomática, não dá sintomas. Ah, mas eu vejo meu vizinho, a minha cunhada, minha irmã, minha sogra, sei lá, que diz que quando a pressão dela está alta, ela tem dor de cabeça, quando a pressão dela está alta, ela tem tontura, etc. O que pode acontecer é, em 10% dos pacientes em níveis pressóricos bem elevados, pode gerar alguns sintomas. Mas isso em 10% dos pacientes. 90% são assintomáticos. Por isso a gente prega tanto para aqueles que são portadores de histórico familiar na família, né, tem algum caso de hipertensão, que eles façam aferição e controle com constância, né? Porque infelizmente ela não dá aviso prévio. E às vezes, quando você vai ter o sintoma, você já está tendo um AVC. Então você vai esperar isso acontecer para você tomar alguma atitude? Ou você já está tendo um quadro de infarto, né? Então fica bem claro aqui, gente, não espere ter sintomas. É assintomática. E quando vem a ter sintomas, talvez já está em um nível muito crítico, no sentido de que você já pode ter um AVC ou um infarto, tá? Esse é um mito que a gente tem que esclarecer. Outro mito, a influência da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela interfere na pressão? Sim, verdade. Então, para aqueles que são hipertensos e ingerem bebida alcoólica, tomem cuidado, tá? A bebida alcoólica, além dos outros danos, né, que a gente já sabe, para fígado, coração e cérebro, ela também pode piorar os níveis pressóricos e com isso você ter uma piora do seu controle da hipertensão. Por quê? Porque a cevada, no caso a cerveja, ela também contém alto teor de sódio, tá? Então, se você pegar a garrafa, você vai ver lá a descrição, né, nos componentes. Um deles é o sódio. Então,
Hoje a gente estima que mais ou menos em cada 10 hipertensos, 5 estão associados ao uso também abusivo da bebida alcoólica. Então fica aí esse outro alerta para vocês, tá? A hipertensão, ela tem níveis pressóricos diferentes para cada tipo de paciente. Por exemplo, se é um paciente idoso, se é um paciente hipertenso, se é um paciente diabético, os níveis de referência variam? Sim, isso é verdade, tá, gente? Hoje, por exemplo, em pacientes idosos, muito idosos, que a gente fala assim, acima de 90 anos, por exemplo, a gente já orienta um pouco mais de parcimônia, né, um pouco mais de cuidado no controle pressórico. Eles falam até em 14/9, está um nível ideal. Fora esses nonagenários, né, a gente faz o mesmo equivalente para todos. Então, independente de você ser um adulto jovem ou um idoso, o nível pressórico ideal sempre é 12/8. Agora, se você é idoso, hipertenso e diabético, controle um pouco mais rígido. Então, a associação de várias doenças crônicas, ela muda sim o controle, né, o nível pressórico ideal. Outra questão também muito comum, aí já voltando também ao público idoso, é a questão da hipotensão. O que é a hipotensão? É a queda do nível pressórico. A hipotensão, sim, ela é mais comum no idoso, pode estar associado à questão medicamentosa, né? Então, fazer um ajuste adequado da medicação e o descontrole dessa medicação pode causar, sim, a queda da pressão e também a ingesta de água, tá? Então, o idoso ele tende a não tomar tanta água quanto deveria. Se você mora em um ambiente mais quente, isso causa um pouco mais de vasodilatação e a tendência da pressão é cair. Então, fica aí também um alerta, né? No idoso hipertenso, ele pode ter alguns picos de hipotensão, ou associado à medicação de forma inadequada, ou esqueceu que tomou 2 vezes e tomou, que pode acontecer, ou a baixa também na ingesta de água, um quadro de desidratação, por exemplo, por uma diarreia. Então, seguem alguns mitos e verdades, são vários. Se você gostou desses mitos e verdades, né, deixe seu comentário aí com a gente. Se você tem alguma outra dúvida que não foi comentado aqui também, a gente está aberto aí a estar respondendo. E fiquem sempre no alerta, né? A prevenção é sempre o melhor, né? Se você tem dúvidas, faça aferição. Outra questão também é sobre a aferição da pressão. Não é simplesmente você ir lá no posto, aferir a pressão está alta, eu sou hipertenso. Não, também não funciona assim. Tá? A aferição, quando você tem uma suspeita de hipertensão, você não tem um diagnóstico, ela tem que ser feita no mínimo 3 vezes em dias diferentes e diferentes horários, também de preferência, tá? E de preferência também com o mesmo aparelho, né? Porque pode ter alguma diferença entre aparelhos diferentes, né? Então, fica atento aí se você não é hipertenso, se você suspeita que tem um quadro de hipertensão, fazer pelo menos essas 3 aferições, ou, se possível, o mapa, que é a medida da pressão por 24 horas, que já é um mapa não ambulatorial, que seria aquele do aparelho que ficaria 24 horas aferindo pressão. Então, essas são as dicas. Até o próximo vídeo e curta o nosso canal e dê seu like aí para nós. Tchau!